Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Novo Super Mufato Express. Com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Excelente noite a todos, com um agradecimento pela sua audiência, que é motivo de orgulho para todos nós do Grupo Tarobá de Comunicação. Vamos conhecer agora os destaques da edição de hoje. 13º salário. Quase metade dos paranaenses devem usar o dinheiro para pagar dívidas. Definido o horário especial de funcionamento do comércio e empresários estão otimistas com as vendas de fim de ano. Governo no território leva serviços da Prefeitura para bairro Morumbi, em Cascavel. Estrutura finalizada. Ponte de integração Brasil-Paraguai chega a quase 97% de conclusão. Inovação. Grupo Mufato apresenta a nova loja da Carlos Gomes em Cascavel. Essas e outras informações a partir de agora. O Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Amanhã, a primeira parcela do 13º salário será pago aos brasileiros. Um bônus que auxilia muito no fim do ano. Mas vocês já sabem como aproveitar melhor o dinheiro extra? Dinheiro extra sempre é bom, mas é preciso usar com cautela. A primeira parcela do 13º salário será paga amanhã. É o mesmo prazo para o pagamento nos casos de parcela única. Um dinheiro esperado pelos brasileiros, já que ajuda muito no pagamento de contas, quitação de débitos e também nas festas de fim de ano. Mas é preciso ter cuidado na hora de gastar esse bônus. O 13º é um benefício que o trabalhador brasileiro tem e que ele deve tirar o máximo de proveito em cima disso. A gente sempre diz que o 13º é um presente de Natal que vem. E, na realidade, o brasileiro deve usar, que é como a grande maioria dos brasileiros estão endividados, deve procurar pensar, ver qual que é as dívidas com maior taxa de juros e procurar eliminar essas o mais rápido possível, justamente para depois fazer frente às outras dívidas, se tiver. Se não tiver dívidas, que aí é uma faixa muito pequena de brasileiro como um todo, deve partir do pressuposto que a gente sabe que tem começo do ano está aí e tem as dívidas, tem os impostos, não tem como fugir deles, IPTU, IPVA, material escolar, matrícula escolar e etc. E ele deve fazer frente disso. Uma dica importante é anotar quanto você tem ou quanto vai receber para não ficar com saldo negativo. A gente sempre diz isso, né? Todos os meios de comunicação, quando conversa com a gente, devem anotar até compra de um alfinete, né? Justamente para você saber quanto você tem, quanto você gastou, se sobrar, quanto sobrou. Ou zerar. Nunca deixar no negativo, gastar mais do que se ganha. Justamente para atender essas necessidades. O brasileiro deve e tem que aprender isso de alguma forma. A gente costuma dizer que o bode expiatório de todas essas dívidas existentes no mercado brasileiro é o cheque especial e é o cartão de crédito. Mas isso é oriundo ainda do famoso cheque pré-datado lá atrás, que ainda está enraizado na vida do brasileiro. E ele deve ficar muito atento a isso, porque as taxas de juros são extremamente elevadas. Segundo o levantamento da FEComércio e Sebrae, mais de 46% dos paranaenses vão utilizar o 13º salário deste ano para pagar débitos. Nós conversamos com o economista Oswaldo Mesquita Júnior, que fez uma avaliação sobre o impacto dessa situação para o setor econômico e uma projeção para o futuro. Isso é um problema que preocupa, porque toda vez que a gente se vê deparando nisso, né, falta de mão de obra e excesso de vagas, o que acontece é uma elevação no mercado de trabalho, a questão de salário e de renda. Pelo lado do trabalhador isso é bom, porque ele vai passar a ganhar mais, aquele que está empregado vai passar a ganhar mais. Mas para o lado do empresário isso é ruim, por quê? Porque ele vai aumentar o seu custo. E aumentando o custo, há uma tendência de que se aumente também o preço das mercadorias. No curto prazo, né, a gente tem esse desencaixe, mas se nós pensarmos a longo prazo, nós estamos falando para esse ano um crescimento de aproximadamente entre 3,5% e 4%. E falando também daí para o ano de 2023, de se repetir esse crescimento. Então nós
vemos que esse problema pode se agravar ainda mais. E aí entra com a situação da necessidade de importar mão de obra, de trazer mão de obra de outras regiões. E se o Estado e se as estruturas do governo não acompanharem esse crescimento, a gente pode estar criando bolsas bolsões de problemas que tendem a se agravar no futuro. No curto prazo mesmo, eu entendo que vai se desmobilizar, algumas áreas vão se desmobilizar. Por exemplo, se você imaginar que existe no Congresso Nacional circulando um projeto de lei para acabar com aquela pessoa que tem por função abastecer o carro do indivíduo, né? Isso nós estamos falando de vagas de trabalho que vão ser perdidas. Possivelmente as pessoas que estão alocadas nesse campo vão ter que migrar para outra área de trabalho. Né? Isso é uma tendência, que outras áreas aconteçam isso, o setor bancário já faz isso há mais de 10 anos. Né? Então, são áreas que isso vão acontecer e que vão se desmobilizar e que as empresas vão ter que ter uma criatividade maior para cobrir essas vagas de outra maneira que não com a mão de obra humana. Bem, agora nós vamos conversar com o Moreira justamente para saber em relação à questão do comércio, até porque falamos de 13º salário, e aí vem questão de compras, já está conosco aí no centro de Cascavel com essas decorações lindas, maravilosas, excelente noite para você em relação à definição de horários de atendimentos nessas semanas que antecedem o Natal. Moreira, o que você traz para a gente e mostrando também a população que já está movimentando aí esse setor da cidade. Exatamente, Moraes. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Torvá, segunda edição. A Associação Comercial e Industrial já definiu, sim, os horários, né, para os comerciantes abrirem as lojas. Isso vai começar a partir do dia 12 de dezembro. Lembrando que fica a critério de cada comerciante, cada setor em si, né? Agora as lojas ainda estão fechadas, mas a gente já vê, o movimento de pessoas aqui, né? É grande, o pessoal está só esperando as lojas abrirem à noite para vir fazer as compras. O pessoal que trabalha o dia todo, né? Vamos lá, então, nos dias. Dia 12 a 16 de dezembro será das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, tá? No dia 17 de dezembro, o comércio vai ficar aberto das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. No dia 18, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, viu, Moraes? Do dia 19 até o dia 23, vai ser das 9 até as 10 horas da noite. Já no dia 24, tem a dó dos funcionários que vão ter que trabalhar até as 17 horas, ou seja, das 9 até as 5 horas da tarde. Aí depois eles estão liberados para ir para casa fazer a ceia com a família. Então, olha, vai ser um horário extenso para você que está em casa vir gastar o seu 13º de forma consciente, tá? Responsável, e aproveitar aqui, né, privilegiar o nosso comércio, que é ótimo, e também o centrão da cidade de Cascavel, que está lindo, está maravilhoso aqui, um ambiente familiar para ser prestigiado com toda a família. Tá Moraes. certo. Tá certo, Moreira. E é a cultura brasileira de deixar normalmente as coisas para a última hora. Esse movimento tende a crescer muito. Muito obrigado pelas informações. Uma excelente noite para você. Ora, e hoje, em entrevista para a repórter Cláudia Neis, o presidente da SIC, Genésio Pegoraro, falou do otimismo dos comerciantes para as vendas de fim de ano. Muito otimismo no comércio, uma esperança bastante positiva. Temos assim a plena convicção que todos os comerciantes irão atingir os seus objetivos, principalmente até final do ano. A partir do ano que vem, um novo cenário, uma nova história, mas principalmente nesse final do ano, a expectativa do comércio ela é muito boa. Sobram vagas de emprego e faltam candidatos. E agora, no fim do ano, a época em que o comércio fica mais aquecido, existem também as contratações temporárias e a situação fica mais complicada. Procura-se operador de caixa, manicure, vendedor, vendedora e fiscal de loja. As oportunidades são muitas, mas faltam interessados. O Natal é a época que mais movimenta o comércio e, para garantir o atendimento, é preciso profissionais. Nesta loja de calçados, há 4 vagas para vendedor. E se antes já estava difícil preencher? Nunca tivemos tanta dificuldade em contratar como estamos tendo agora. Chegado o fim de ano, a maioria das empresas busca por mais funcionários, então a demanda é maior e que acaba dificultando mais ainda encontrar funcionários.
Para ampliar as possibilidades de encontrar candidatos, até a qualificação é oferecida pelo empregador. A maior dificuldade é encontrar pessoas que realmente tenham vontade de aprender e tenham um comprometimento com a empresa, né? Porque por questão de experiência a gente nem cobra experiência, mas sim que a pessoa tenha interesse de aprender. Na Agência do Trabalhador, a fila até dá a impressão de que muita gente acordou cedo para buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Mas deste grupo todo, apenas 2 têm este objetivo. Seu Reinaldo é um deles. Ele busca oportunidade na área rural. Trabalhei a última vez, o emprego meu, eu trabalhei no trevo ali, né? Daí terminou o serviço, né? De lá pra cá, eu trabalhando assim por dia, né? Caseira, dependendo às vezes do lugar, não sendo muito longe daqui, que eu moro na cidade, né? Já o Ícaro veio da região norte do país e em Cascavel há 6 dias, com 23 anos, está aberto a qualquer possibilidade. Qualquer área que me jogarem, me especializarem para trabalhar, eu trabalho. Hoje, com mais de 800 vagas disponíveis e poucos interessados, o projeto que faz o encaminhamento para o mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos é que vem surtindo efeito. Nos questiona que precisa experiência, que precisa ter isso, ter aquilo. Nós estamos com mais de 300 vagas abertas que não há necessidade de experiência. Ontem mesmo eu falei com o empresário que ele estava contratando ali até uma faixa de 45, ele abriu mão, abriu para mais 50 e eu conversando com ele, eu falei, contrata sem experiência, ensina ele dentro do teu estabelecimento para que ele vai atender a tua necessidade. E nós tivemos 2 contratações. Então eu estou observando o quanto os empresários também estão abrindo as portas para os candidatos. E no agronegócio, base da economia da região oeste, o cenário não é diferente. Empresas especializadas na contratação de profissionais para atuar tanto no campo quanto nas agroindústrias têm encontrado dificuldades para preencher as vagas. Apenas uma empresa que atua na região de Cascavel tem 400 oportunidades disponíveis. E a expectativa é que este número fique ainda maior nos próximos meses. Existe um sistema mundial que está beneficiando o Brasil, né? Nós temos, por exemplo, problemas da venda de grãos na Europa, onde por causa da guerra esses grãos não podem ser vendidos para outros países, e o Brasil é um dos grandes produtores de grão. São mais de 400 vagas especificamente para esse momento, mas nós sabemos que vão abrir mais. Ali por volta de fevereiro, março, muito mais vagas vão surgir para poder ajudar as pessoas dessas regiões. E a explicação para o cenário favorável à oferta de vagas em toda a região, segundo o especialista, está no bom momento do agronegócio. Nós estamos vivendo um momento bom, né? Nós tivemos aí até o ano passado alguma seca na região centro-oeste do Paraná, teve até baixa produção na área de soja e milho. Felizmente esse ano o clima nos ajudou e nós voltamos a ter uma super safra, o que faz com que em várias cidades do nosso estado esteja faltando mão de obra. Aquela mão de obra que é mais qualificada, que talvez precisou se especializar em algum aspecto, né, que são os técnicos, engenheiros, enfim, eles já estavam contratados porque eles fazem parte de um processo onde o processo produtivo necessita deles e por isso eles estão treinados antecipadamente. E agora essa mão de obra mais operacional do dia a dia, né? Os movimentadores de mercadoria, os auxiliares de produção, os ajudantes operacionais precisam entrar para que tudo aconteça. Bem, agora nós vamos ao intervalo com imagens de Cascavel da nossa decoração natalina e voltamos em instantes, agora são 6h59.